Olá, olá! Pontos nos Mis, o teu podcast sobre truques e dicas para a tua performance musical. Bem-vindos! Hoje vamos falar sobre uma dor super especial, assim como todas as outras, não é? Catarina? Absolutamente. A nossa dor hoje é nunca me corre bem. Nunca me corre bem. Isso dizes depois de uma audição, não é? Depois de um recital, depois de uma apresentação. Sim, depois de qualquer performance. Nunca te corre bem. Bem, mas eu acho que tu estás já a partir de um erro gravíssimo, sabes? Que é... então, Sónia, conta-me. Que é a generalização. Quando tu dizes nunca, estás a generalizar. Uhum. E depois já sabemos como é que isso é das generalizações. Portanto, é um comboio que nunca mais acaba. Nunca me corre bem, eu nunca vou ser capaz de tocar isto em condições, eu nunca serei capaz de nada, nem de coisa nenhuma, sou uma pessoa horrível, e etc. por aí fora, não é? Sei, devia desistir, não fui feito para isto, nitidamente, devia estar a fazer outra coisa, não é? Lavar pratos. Pois, parece absurdo, mas é isso que acontece muitas vezes. E deixamos de assumir o controle sobre as nossas coisas, sobre aquilo que nós pensamos, e caímos no padrão da autorrecriminação. Sim. Absolutamente. Muito perigoso. Sim, e nem é só isso, estás sempre a pôr-te numa posição de absoluta impotência, não é? Tipo, tu não tens escolha, não podes fazer nada, está destinado. Não é? Tu, ao mesmo tempo, estás-te a desresponsabilizar a 100% de tudo. Porque não correu bem, não foi porque se calhar não me preparei bem, ou porque se calhar podia ter estudado mais, ou porque se calhar as estratégias que eu estou a usar não são as melhores. Não, é porque eu sou um coitado, eu esforço-me tanto e nunca consigo, porque eu sou infeliz, isto acontece sempre aos mesmos. É a avaliação mais fácil, não é? É a desresponsabilização total, como estás a dizer. Na prática, acho que sim. Mas não acho que se faça isso de forma consciente ou de uma forma estilo, eu não quero ter responsabilidade, portanto eu vou fazer isto. Eu acho que isso tem muito a ver com padrões comportamentais, não é? Se tu estás muito habituado a teres um mau resultado e a nunca fazeres uma reflexão sobre porque é que esse mau resultado veio, de onde é que ele veio, porque é que ele surgiu, e se também nunca tiveres ninguém que fale contigo sobre isso, é natural que comeces já a aprender a ter sempre essa resposta perante essa situação. Certo. E então é aí que nós entramos, Sónia. Sim, olha, antes de nós, Tony Robbins, o coach, aquele coach dos Estados Unidos que é fantástico, e se vocês não conhecem vão procurar sobre ele. Ele estudou as pessoas mais bem-sucedidas da nossa cultura e encontrou neles o mesmo denominador comum, que é a capacidade deles fazerem avaliações superiores. O que é que ele quer dizer com isto, uma avaliação superior? É quando tu és capaz de avaliar o que te acontece na tua vida, mas de forma a orientares e a orientar-te sistematicamente para os resultados. Portanto, tu avalias a tua performance, que acabaste de fazer, mas de forma a que da próxima vez ela seja melhor. E quando nós dizemos, nunca me corre bem, não estamos a fazer uma avaliação superior. Não vamos tomar por isso as melhores opções para produzir melhores resultados com este tipo de avaliação. Exato. Sónia, incrível, adorei. Isso faz bué sentido. Isso faz tanto sentido. Aliás, nunca me corre bem, não te diz absolutamente nada. Se tu pensares sobre esse prisma, não é? Ou visto desse prisma, isso não te diz absolutamente nada, porque nem sabes o que é que correu bem, nem sabes o que é que correu mal. Não sabes nada. Pois, e quando nós analisamos uma performance, não pode existir uma análise daquilo que correu mal sem que antes analisemos também aquilo que correu bem. Não é? Absolutamente. 100%. Estou contigo a 100%, Sónia. Adorei essa frase. Isso é tão verdade. Por acaso, é assim, acho que isso é super, super, super útil o que tu acabaste de dizer, e eu acho que isso aí tem muito a ver com uma questão que é os nossos pensamentos normalmente resultam de perguntas que nós colocamos a nós próprios. E eu acho que nós temos que aprender também a colocar as perguntas certas a nós próprios para que isso resulte em reflexão, não é? Ok. Sim, claro. Do estilo,
se tu disseres nunca me corre bem, qual é que foi a pergunta que tu colocaste a ti próprio? Mas se tu perguntares se tu fizeres uma pergunta mais concreta, do estilo, o que é que funcionou? Ou mais concreta, não é mais concreta, ela é uma pergunta aberta, mas é uma pergunta que te pode levar à reflexão, que é, o que é que funcionou bem? Exato. O que é que eu quero mudar? Exato. O que é que eu poderia ter feito e que não fiz? Ou seja, como é que eu me preparei física, emocional e mentalmente para este concerto? E quem diz emocional e mental também pode dizer artisticamente, também pode dizer musicalmente, tecnicamente. Isto pode ser aberto a vários pontos. Sim, precisamente. E perceber quais é que são os fatores que estão inerentes à performance e os fatores externos à performance, não é? À performance em si. Por exemplo, se tu estiveres a analisar a audição que tu tiveste ontem, é importante que tu percebas, estavas a sentir-te bem fisicamente? Estavas suficientemente preparado para tocar aquelas peças? Estavas preparado, mas mesmo assim houve erros e falhas? Houve algum problema relacionado com o instrumento, a palheta, as correias, sei lá, qualquer coisa mais técnica do instrumento? Ou se por outro lado, o facto de não correr bem, se não correu bem, esteve ligado a fatores externos a ti próprio, como intérprete, como, por exemplo, a acústica da sala, as condições climatéricas menos adequadas, se calhar o público foi demasiado ruidoso, ou pronto, tantos outros motivos que já não dependem de ti, mas que também são válidos para a coisa correr bem ou correr mal, não é? Yeah. Por acaso isso veio ao encontro de uma coisa que eu li, de um livro fantástico, que é Play Your Brain, é de uns autores dinamarqueses, é excelente. Basicamente eles querem ensinar-te a pensar como um músico, o que tem piada porque agora vamos buscar essas ideias para, em primeira linha, ajudar músicos. Portanto, isto, se nós tivermos um mindset de músico, convém para a vida. E basicamente o que eles dizem é que existe este síndrome das pessoas queixarem-se, não é? Porque nunca me corre bem, não é mais do que um queixume, como a minha avó diz. Não tem base em nada. E isso aí tem muito a ver com a nossa postura na vida, que é... temos que imaginar que temos dois reinos, ok? Temos o conjunto das coisas que nos interessam, que isso é o nosso círculo de interesses, e dentro do círculo de interesses temos o nosso círculo de influência. Ok. E, portanto, o círculo de interesses é todas as coisas que me interessam e que me podem causar algum tipo de preocupação também. E o meu círculo de influência é aquilo dentro das coisas que me interessam e que me preocupam que eu posso mesmo diretamente influenciar, sobre as quais eu posso agir e posso obter algum resultado. Okay. E o nosso problema muitas vezes é que nós queremos influenciar as coisas que nos interessam quando o nosso âmbito de intervenção é apenas o nosso círculo de influência. Logo, não vale a pena nós, depois de uma performance, começarmos a pensar, ou não vale a pena ficarmos chateados com coisas que não estavam ao nosso alcance mudar. Temos é que nos centrar naquilo que nós podemos mesmo influenciar. E se nós fizermos isso, também perdemos um bocadinho, lá está, aquele hábito de estarmos sempre a queixar e porque a vida corre sempre mal e o concerto corre sempre mal e faça o que eu fizer. Não é faças o que fizeres, nitidamente não estás a direcionar o teu tempo e a tua energia para as coisas certas. Exatamente. Para aquelas que podem mesmo resultar numa diferença significativa, positiva na tua vida. Uau, fantástico. Sabes que quando corre mal, na verdade, o que isso significa é que a intenção está distante da realização. Portanto, há uma discrepância entre a maneira como nós gostaríamos de ter feito e a maneira como realmente fizemos. Portanto, daí que, se calhar, é bom nós retomarmos aqui um tema que nós já falámos, que é a questão dos objetivos. Tens os teus objetivos bem definidos? Se sim, não te esqueças muito concreto, exato. Não te esqueças que ter objetivos bem definidos é que eles sejam também realísticos. Sim, absolutamente. Além disso, e isto aqui é outra coisa que nós também já falámos imensas vezes e que eu acho que não quero mais repetir, que é os erros são informação muito útil sobre aquilo que nós estamos a fazer e que devemos alterar. Não é? Porque aí é que está a chave da questão de vamos refletir sobre o assunto. Ok, o que é que está a correr bem?
Então, e depois enumeramos os pontos que estão a correr bem. Então, se está a correr bem, é porque devemos manter, pelo menos por enquanto, determinadas atitudes que estamos a ter durante o nosso estudo, durante a nossa preparação. E o que não está a correr bem, então temos que ir pensar outra vez nas nossas estratégias, restabelecer objetivos, redefinir o plano de ação e então agir em conformidade. Exatamente. Não é? Tem muito a ver com esta coisa da informação, não olhar para os erros como sendo coisas más, como sendo um falhanço, sendo uma desgraça, uma vergonha. Não, é informação Exatamente. útil. E ser específico. Eu acho que é aqui o grande truque da avaliação de uma performance. É que tu próprio tens de ser específico naquilo que dizes. Não vale a pena dizer, epá, só fiz disparados de início ao fim, não sei o quê, epá, como é que eu falhei esta passagem que estava tão insegura? Esse tipo de análises não adianta, uma vez que não consegues emendar o erro que cometeste. Aliás, só te afasta daquilo que é o teu foco e a tua aprendizagem. Portanto, tens que ser específico, tens que dizer, epá, não correu bem porque eu desafinei muito naquele salto para o si bemol, ou não consegui manter o andamento naquele excerto, ou desconcentrei-me imenso naquela secção porque estava a relaxar da anterior. Epá, ser específico, tens que ser específico, porque só assim é que tu consegues conduzir depois o teu estudo para melhorar esses pequenos fatores. Yeah. E eu acho que não é só o estudo, sabes? Eu acho que este episódio pode abrir aqui um bocadinho, pelo menos, olha, foi isso que me aconteceu na preparação deste episódio, é que isto pode nos abrir mesmo um bocadinho os horizontes também para o nosso dia-a-dia. Porque isso tudo que estás a dizer está muito ligado também à forma como nós encaramos a vida e fazemos a leitura da nossa realidade, não é? Eu e todas as pessoas, nós escolhemos mais consciente ou menos conscientemente a forma como nós vemos a vida, não é? E portanto, nós filtramos logo à partida aquilo que nos interessa da nossa realidade. Se eu for à procura dos erros, eu vou encontrá-los. E aliás, se calhar ainda vou encontrar mais do que aquilo que na verdade eu realmente cometi. Somos humanos. Exato. Se por outro lado eu escolher ver aquilo que está a acontecer de uma forma mais ampla, eu vou recolher mais informação e ao ter mais informação vou poder tomar melhores decisões, não é? Porque tenho mais conhecimento. E acho que isso é super importante. E olha, nesta perspectiva eu gostava de propor que a gente fizesse um exercíciozinho. Olha, bora! A Tita com os seus exercícios práticos. Siga! Bora! Exato. Então, pronto, é assim. Isto é importante nós colocarmos as questões apropriadas que sejam construtivas para podermos potenciar o nosso desenvolvimento. E então, a minha sugestão, que não é minha, não é? Tirei de um livro, naturalmente. Olha, até foi deste Play Your Brain, que eu só posso dizer, vão ler, por favor. Está disponível também online. Deixa nas nossas... E a gente depois vai deixar o nosso link, aliás, este link na nossa bibliografia, no nosso site, pontosnosmis.com. Então, basicamente, perguntas que nós nos podemos colocar é, depois de teres uma audição, ou o que seja, podemos sempre perguntar-nos, por exemplo, o que é que eu posso aprender disto? E escrever uma lista de coisas. O que é que correu bem? E enumerar o que é que correu mal. Depois, podes perguntar, e esta pergunta eu acho incrível, é que valores estão em questão aqui para mim e para a outra pessoa? Por exemplo, se estiveres no caso de serem outras pessoas, pode ser o público ou podes manter a pergunta só para ti. Ou seja, tu ao cometeres um erro, qual é que foi o valor que te torna tu, não é? Que foi corrompido? Foi uma questão de sentir-te que foste irresponsável porque um dos teus valores é a responsabilidade e o perfeccionismo e então ao cometeres um erro é aí que tu corrompes a relação que tu tens contigo próprio? Ou é uma questão de sentir-me humilhado e então isso aí tens que ver qual é que é o valor que está em questão para ti nessa questão de te sentires humilhado quando fazes um erro? Certo. Depois como posso aplicar o meu conhecimento? Ou seja, aquilo que tu já sabes, de que forma é que tu podes aplicar isso ativamente para corrigir as coisas que não gostaste? Ok. As estratégias. E depois, por fim, o que é que eu posso... Então, o que é possível agora?
Eu acho que isto está-te assim, a mim, ouvir estas perguntas dá-me muito aquela sensação de que, espera lá, mas isto está tudo na minha mão. Realmente, se eu tenho conhecimento e tenho um problema e sei como resolvê-lo, o que é possível agora? É tudo. Posso resolver o problema e fico bem. Exato. Não é? Ok, claro que isto não acontece assim, pum, 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 não é tudo seguidinho, mas isto é um exercício. Sim, sim, E sim. depois em relação à nossa vida, acho que temos várias perspectivas, não é? De ver a vida, pronto. E eu propunha então que nós tentássemos perceber em percentagem, ok? Quantos julgamentos positivos, negativos ou observações é que nós fazemos diariamente? Um julgamento positivo é, por exemplo, um elogio. Um julgamento negativo é nunca me corre bem, por exemplo, não é? Sim. E uma observação é uma coisa neutra, não é? Em que eu só vejo. Em que observas e que retiras e és específico, não é? Observas especificamente. Portanto, exato, mas é neutro, percebes? Não é bom ou é mau, é o que é. sim, mas é essa questão de, epá, aqui eu devia ter sido mais calma a executar, por exemplo. Mas isso é um julgamento. Ok. Devia ter sido, já te estás a reincriminar, não é? Sim. Devia ter estado mais calmo. Não, qual é que é a tua observação? Do compasso X ao compasso X, toquei acima do andamento. Ok. Porquê é que eu toquei acima do andamento? Estava nervoso, estava demasiado entusiasmado, estava fora de controlo, estava distraído. Mas é que isso assim não tem nenhuma carga emocional, nem tem. Não é um julgamento de tipo nenhum, nem bom nem negativo. Quer dizer, acabares o concerto e dizeres sou mesmo bom, sou incrível, pá, isso também é bom, mas na verdade isso também não te diz nada. É tão mau como dizeres que corre-me sempre mal. Sim. Porque é igualmente vazio. E depois ainda há outro ponto que é quantas das nossas observações ou julgamentos são orientados para a aprendizagem? Na verdade, normalmente, acho que na maioria das pessoas não são muitos. Porque a gente faz as afirmações e depois nunca ages. Não é? Tu dizes, nunca me corre bem, sou uma porcaria, isto e aquilo, e vai ali um rol de queixas. Ok, e quantas dessas queixas e quantas dessas ilações que tu tiraste é que contribuíram para a aprendizagem de algo? Nada, só gostaste de perder tempo a queixar-te. Pois. Porque foi só uma perda de tempo tremenda e, aliás, isto basta 3 minutos para ficares mal disposto o dia todo. Sim. Portanto, nós temos que ativamente trabalhar para não ficar mal dispostos, acho eu. Verdade. Ia bem, que fixe. Gostei. Este livro é incrível. Vamos deixar essas indicações, essas perguntas no nosso site para tu depois também teres acesso a elas mais facilmente. Mas sim, no fundo é trabalhares então essa questão de seres, agora assim em jeito de resumo, é trabalhares então essa questão de seres um bocadinho mais específico quando estás a autoavaliar-te. Trabalhares também o teu discurso interno, portanto... absolutamente. Cuidado com a forma como tu falas contigo, mais uma vez. Isso é meio caminho andado para a frustração, não é? Quando o discurso não é positivo, é meio caminho andado para essa frustração, porque realmente não sabes depois para onde te guiares. E se realmente correu mal, repara, é muito mais produtivo tu pensares que isso é um indicador de que precisas de encontrar a origem do teu problema e seguires à procura da solução dela. Exato. Escrevam. Exatamente. Não é? Escrevam. Se foi uma passagem que não saiu bem, então deves trabalhar melhor essa passagem e falar com o teu professor sobre isso. Se para além dessas dificuldades técnicas pode também estar aí em causa uma enorme falta de confiança, então é nisso que também te deves focar. Se não consegues especificar onde falhaste, então o problema também pode estar na forma como tu conduzes o teu estudo. Se calhar precisas de alguns ajustes na tua rotina ou não tens os objetivos bem definidos.
Enfim, são temas que nós também já falámos em episódios anteriores e vais espreitar isso. Mas escreve, é isso, escreve aquilo que tu sentes, aquilo que tu observas especificamente e parte para essa solução. Olha, assim como uma última nota, vou só dar, se não te importares aqui, o exemplo de um livro que também li agora por causa disto. E foi um senhor com quem eu trabalhei quando eu estive a fazer Erasmus lá na Dinamarca. E ele escreveu um livro muito bom que se chama Close the Door Behind You. E basicamente ele propõe um sistema, um sistema, podemos chamar-lhe assim, em que a preparação para uma performance acontece em 3 salas: o laboratório, o ginásio e a sala de concertos. Então ele diz que no laboratório nós tomamos todas as nossas decisões interpretativas. Decidimos qual é que é a dedilhação que queremos fazer, onde é que queremos fazer um crescendo, onde é que queremos fazer um diminuendo, pronto. E nós ficamos ali um pedacinho. Depois de nós termos isso consolidado, portanto, na prática isso significa depois nós termos os nossos objetivos interpretativos definidos, passamos para o ginásio, em que nós vamos exercitar-nos para ficar com tudo automatizado, não é? Já fazemos aquilo tudo exatamente, intuitivo, automatizado, sem termos que pensar muito. E depois a seguir temos que ir para a sala de concertos, testar. Vamos testar. E para ele a sala de concertos não significa apenas vou ter audição, pode ser vou pôr o gravador agora aqui a funcionar e eu vou fazer uma performance sozinho dentro desta sala com um gravador. E depois a seguir ouves a tua gravação e voltas ao laboratório, em que depois no laboratório vais outra vez pensar o que é que funcionou e o que é que não funcionou, tomas as tuas novas decisões, voltas para o ginásio e voltas à sala de concertos. E eu acho que isto é uma imagem muito fácil e basicamente o nosso problema é que nós estamos muitas vezes, muito tempo, entre o laboratório e o ginásio, sem irmos à sala de concertos. Não, porque lá está, nós raramente dizemos olha, vou passar esta música agora daqui início ao fim. Não, ainda não estou preparado, ainda não vou tocar, ainda não estou preparado. Não, toca, grava-te. Porque depois, se nós estivermos a fazer se nós fizermos uma reflexão regular sobre o nosso progresso, isso vai retirar muita pressão da nossa performance, por exemplo, em público. Porque então também a nossa evolução não vai estar dependente da avaliação que nós vamos fazer de uma única performance, mas vai ser uma coisa... Quer dizer, vamos estar centrados no processo de evolução e não naquele resultado específico. Uma noção que também já trouxemos aqui antes. E que é muito importante. Certo. Uau, fixe. Sónia, adorei. Eu também. Eu ia dizer isto. Eu também. Que fixe. Olha, acho que podemos dar por terminado porque eu já fiquei bastante contente. Foram tantas ferramentas que deixámos aqui, eu acho. Sim. Muitas reflexões, muito material para reflexão. Bora refletir. Reflitam-se. Então vá. Obrigado por estares por aí e até uma próxima. Beijinhos.